leva-se um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura, nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, oramos uma vez mais para que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, meu Deus. Usa-me como instrumento, entra e penetra nos lares, Senhor, não só nos lares, mas nos corações. Ó Deus querido, trazendo, Pai, nos corações a esperança, o arrependimento, Senhor, a força para que possam vencer o mal. Em nome de Jesus, Pai, eu oro ao Senhor, agradecido em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, diferente do Natal, onde se comemora o nascimento de Cristo, a Páscoa é uma comemoração ordenada por Deus. Nós comemoramos a morte de Cristo e a ressurreição. E isso nós lemos aqui na palavra do Senhor, que é estatuto perpétuo. Ou seja, é algo que deve ser comemorado enquanto tiver vida. E hoje, queridos, a ceia é um tipo de comemoração dessa festa tão marcante no cristianismo. Quando nós celebramos a ceia, quando nós participamos da mesa do Senhor, que o fizemos no domingo passado, nós estamos comemorando, de alguma forma, a Páscoa do Senhor, porque comemoramos e participamos relembrando a morte de Cristo, e em extensão a ressurreição do Senhor. Porque de nada valeria nós estarmos aqui falando deste ato, se não tivesse havido a ressurreição do Senhor. Então a ressurreição do Senhor é que marcou um novo tempo no cristianismo. Porém, aqui em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 a 13, entendemos que a verdadeira Páscoa, depois nós vamos estar lendo esses versículos para nós comentarmos, é um estilo de vida adotado por todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Então, a Páscoa hoje é marcada no mercado, né? Assim como o Natal está sendo marcada pelo comércio para se vender
presentes e tantas outras coisas, e com a figura do Papai Noel, nós também vemos na Páscoa, a Páscoa sendo também, vamos dizer assim, alterado o seu sentido, né? Nós vemos hoje a comemoração através de coelho, através de ovo, de chocolate, que não tem nada a ver com o cristianismo, que não tem nada a ver com a verdadeira Páscoa. Mas o mercado hoje lucra grandemente, inclusive até mesmo na sexta-feira que se passou, eu vi, não é, com os meus próprios olhos, grandes e longas filas nas bancas de peixes para comprar peixe, porque um dia alguém se levantou, né, e deu uma palavra dizendo que não podia se comer carne vermelha nesse dia, mas só carne branca, de peixe. Mas eu quero dizer para os irmãos e aqueles que não têm o conhecimento, que isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Na Bíblia não tem nada registrado sobre isso, não é? Que isso é um costume humano e que tem trazido grandes benefícios para os peixeiros, né? Bom, mas vamos falar hoje um pouco sobre a Páscoa. Jesus, a nossa Páscoa. Aleluias. A primeira coisa que eu quero pontuar nesse texto da palavra de Deus é sobre os símbolos da Páscoa cumprida em Jesus. Os símbolos da Páscoa cumprida em Jesus. Sabemos que esta foi a instituição da Páscoa por Deus, dada ao povo de Israel ainda quando estavam no Egito. E marcou essa data, não é, com a mortandade dos primogênitos, como foi antecedido aqui pelo pastor Ademilson. A 10ª praga, a última praga que foi enviada ao Egito. Então nós sabemos, queridos, que também marca a libertação do povo de Israel, né, da escravidão, mas marca o juízo de Deus para o Egito contra os deuses que eles adoravam e que eles se prostravam. Então nós vemos isso, foi muito claro na palavra de Deus, que nós vimos aqui o Senhor falando que aplicaria o juízo contra os deuses que estavam sendo, que eles cultuavam ali no Egito. Então, marca a aplicação do juízo também da parte de Deus. Queridos, é importante saber disso, né? Lá em Romanos diz assim que quem nos livrará da morte futura? Jesus Cristo Senhor. E quem nos condenará? Jesus Cristo Senhor. Então Jesus é a libertação, mas Jesus também é a aplicação do juízo, não é? Então isso é bastante importante a gente saber que quem vai condenar, quem vai livrar? Jesus Cristo Senhor. Mas nós vamos então falar um pouco sobre os símbolos daquela Páscoa. E o primeiro símbolo da Páscoa, queridos, o primeiro símbolo da Páscoa é o cordeiro ou o cabrito, né? As famílias tinham que tomar para si um cordeiro ou um cabrito, sem defeito, de 1 ano, sem defeito, degolado, não é? E o sangue que sairia, que ele aspergiria, seria colocado em uma bacia e assim, por sua vez, com um hisopo, com um pincel, né, o tipo de um pincel, passaria nos umbrais da porta. E ali, durante a noite, viria o anjo da morte, que é enviado por Deus, e ele então iria visitar a cada lar no Egito, inclusive as casas dos israelitas. Mas a casa que tivesse a marca daquele sangue, então ele pularia e ele não teria ordem para entrar, pelo contrário, ele tinha que passar por cima. Então, Páscoa, o significado da palavra Páscoa é passar por cima. Então, o cordeiro ou o cabrito sem defeito. Nós vamos ver lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, por exemplo, fala que Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou. Ou seja, o cordeiro, em João, o próprio João Batista diz assim: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, falando acerca de Jesus Cristo.
E aí, em Hebreus, o escritor diz assim: lá estava ele, não é? Hebreus 4,15, fala que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. E no capítulo 7 de Hebreus ainda, no versículo 26, diz assim, diz que Jesus era o sumo sacerdote, santo, imaculado, separado dos pecadores, santo e imaculado. Ele foi aquele homem que nasceu da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, sem pecado, mas sujeito a pecar, mas ele se guardou puro, santo, imaculado, como Cordeiro de Deus, para o seu sacrifício, para ser morto, imolado, também em um dia determinado, que foi assim que o fez. Então, João Batista declarou que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para o Cordeiro de Deus, para Jesus Cristo Senhor. A outra coisa é que o sangue deveria ser passado nos umbrais da porta. Então, e o anjo da morte estava proibido de entrar, simbolizando uma marca de propriedade exclusiva do Senhor. É interessante isso aqui, não é? Porque havia uma determinação da parte de Deus que se colocasse uma marca, e a marca era o sangue. Então, lá simbolizando uma marca de propriedade exclusiva do Senhor. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 18 a 20, diz que não fomos comprados por prata nem por outro, ou resgatados com coisas perecíveis, como prata e ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito. Olha aí, o símbolo do cordeiro, né? O símbolo do cordeiro, um cordeiro sem defeito. Então, veja que a Páscoa lá no Egito foi marcado por vários símbolos que apontavam para Jesus Cristo, o Senhor. E isso é bastante importante a gente saber, né? Tem o símbolo do pão sem fermento, que vamos falar daqui a pouco, da erva amarga, que simbolizava também o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, né? Essa era a erva amarga. Por isso a palavra de Deus fala para que todas as vezes que nós participarmos da mesa do Senhor, nós temos que recordar, nos lembrar da morte de Cristo no Calvário. Agora, quais os benefícios da Páscoa? Quais foram os benefícios que proporcionou a nós a Páscoa? Bom, a primeira coisa, queridos, que nós podemos entender é que a Páscoa marcou a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Então, o Egito simbolicamente é o mundo para nós, e Faraó simbolicamente é o diabo, é Satanás, não é? Então, ele marcou a libertação do povo de Israel, do povo de Deus, daquele jugo de Satanás. Em 1 Pedro, no capítulo 1 ainda, versículo 18 a 20, diz assim que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Resgatados da nossa vã maneira de viver. A palavra de Deus fala assim que Ele nos transportou do império das trevas para o império da sua maravilhosa luz. Então, veja que a Páscoa, ela é marcada, queridos, pela libertação do povo de Israel do Egito, simbolizando a nossa libertação, a libertação do povo de Deus das mãos do inimigo, do império das trevas, do domínio do diabo, para estar sob o domínio de Deus no império da sua maravilhosa luz.
Então, este é o símbolo da libertação. A primeira coisa é o símbolo da libertação. Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Em Romanos 6:22 diz assim: agora, porém, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Então, lá em Romanos, ali em Romanos 6:22, o apóstolo Paulo dizendo assim: vocês foram libertos do quê? Do pecado e feitos servos de Deus, servos do Senhor. Em Colossenses, no capítulo 2, versículo 13 a 14, diz assim: e vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da carne, vos vivificou com ele, perdoando todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós. Então, nós tínhamos uma dívida que foi contraída pelo pecado da desobediência. Quando Adão e Eva, que representavam a humanidade lá no Éden, queridos, já lá atrás, muito anterior à Páscoa instituída lá no Egito, lá foi contraída uma dívida. E qual foi a dívida? A dívida de morte. Para com quem? Para com Deus. Porque o Senhor diz assim que o salário do pecado é a morte. Olha, se vocês desobedecerem, certamente morrerás. Então, uma vez Adão e Eva, eles tomando posse daquele fruto, comendo, não é o fruto que fez com que eles ficassem apartados de Deus, mas o pecado da desobediência contraiu juntamente com esse pecado uma dívida que não podemos pagar. Que prata e ouro, dinheiro, bom comportamento, boa conduta, não basta para pagar o tamanho da monstruosidade de dívida que foi adquirida lá atrás. Então existe uma dívida. E quando existe uma dívida, queridos, no passado nós víamos que quando a pessoa não podia pagar a dívida, ele tinha que se dar por escravo aquele devedor. O devedor, ou seja, aquela pessoa que tinha o direito sobre aquele devedor. E aquele devedor passaria a ser escravo daquela pessoa para com quem ele tinha dívida. E ele então ficava ali trabalhando o resto da sua vida, a não ser que alguém o resgatasse. Por exemplo, se tivesse alguém de uma família lá nobre que gostava muito daquela pessoa que ficou por escravo, e ele fosse lá e negociasse a dívida e pagasse a dívida, então resgatava aquela pessoa. E quando nós contraímos essa dívida, queridos, para com Deus nós nos tornamos escravos. Porque a dívida foi contraída, mas foi feita com o império das trevas. E o império das trevas, por sua vez, se apossou da humanidade por escravidão. E Deus, por sua vez, ele fez uma promessa de libertação, mas era até então uma promessa. Ele deu um escape. Então, depois que esta dívida foi contraída, aí Jesus Cristo vem, e Jesus então, marcando a libertação através do seu sangue, não é? Através do sangue que foi colocado nos umbrais, este sangue que representa a vida, porque a dívida era uma dívida de morte, e agora Jesus morreu na cruz do Calvário, e ele então, a palavra de Deus fala assim que ele, aqui em Colossenses capítulo 2, né, que nós lemos, ele fala assim: e nós tínhamos uma dívida que foi contraída, só que ele, riscando a cédula, ou seja, de dívida, a nota promissória de dívida, encravou na cruz, colocando sobre eles então a vergonha da ignomia,
esculachando, então, ali aqueles que tinham poder e autoridade sobre nós, ou seja, o império das trevas. E aí, queridos, a verdade é que é interessante este resgate, este benefício que marcou a nossa libertação, porque todas as pessoas que faziam o resgate de um escravo, ele tinha por si o direito sobre aquela pessoa de tornar escravo a ele. Era como uma compra, uma negociação. Só que é interessante que Jesus, ele nos chamou, nos resgatou, mas por sua vez ele tinha direito de que nós pudéssemos, de sermos servos, ou seja, escravos dele por direito. Só que ele nos libertou para a liberdade. E ele nos deu o direito de escolha, né? Ele nos deu esse direito de escolha. Por isso ele disse para os seus discípulos: já não vos chamo mais servos, mas agora eu vos chamo amigos. Jesus nos resgatou, nos tirou do império das trevas, pagou um preço altíssimo, preço de morte, preço de sangue, e nos tirou do império das trevas, fazendo de nós, para que nós pudéssemos ter um relacionamento de amigo e não mais de servos. É interessante isso aí, né? Que Deus, o que Jesus fez. Então, ele nos resgatou, e por direito nós tornando servos do nosso resgatador, mas ele decidiu nos dar a liberdade. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aleluias. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Por isso a palavra de Deus fala para nós não retornarmos mais nas vãs maneiras de viver. Ele nos deu e nos resgatou para a liberdade. Liberdade do quê? Do pecado, liberdade da injustiça, liberdade, enfim, queridos, de tudo aquilo que nos aprisiona com os laços, com as correntes do inferno. Então, como nós devemos comemorar a Páscoa? Como nós devemos comemorar esta Páscoa? 1 Coríntios capítulo 5. Esse eu quero ler com vocês. 1 Coríntios capítulo 5, a partir do 6. É uma festa, foi instituída para ser celebrada continuamente, perpetuamente. 1 Coríntios 5. A partir do versículo 6. Deixa eu ver aqui. Achei. Pronto. Glória a Deus. Diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, entre vós o malfeitor. Veja aí, como que nós devemos comemorar a Páscoa? Não com o fermento velho. Ou seja, quando nós olhamos lá para o texto de Êxodo capítulo 12, na sequência tem uma festa.
E essa festa é comemorada durante 7 dias, comendo pão sem fermento, comendo, não podia entrar fermento nas casas, nos lares, não podia, né? Aí, o que o fermento representa na Bíblia? O fermento representa o pecado. O fermento representa aquilo que desagrada a Deus. E aqui o texto que nós lemos, é interessante esse texto, né? Fala assim que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa. Que festa? A festa da Páscoa. Não com fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O que a palavra de Deus fala? Devemos celebrar a Páscoa. Sim, nós celebramos a Páscoa, como símbolo da Páscoa, participamos da ceia, da mesa do Senhor. Mas mais do que isso, a Páscoa deve ser celebrada como um estilo de vida. Como um estilo de vida. Entendeu? Não com os fermentos velhos. O fermento da maldade, da malícia, que nós vemos aqui, né? Lançai fora o fermento, para que sejais nova massa. Então, ele fala assim, ó, lançai fora, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com fermento velho, ou seja, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Queridos, Páscoa é muito mais do que um dia. Nós temos que celebrar a nossa libertação do império das trevas. Não em um dia específico. Podemos sim nos ajuntarmos, celebrarmos a volta à mesa do Senhor. E isso também está na Bíblia, na palavra de Deus, para que nós possamos comer da carne, beber do sangue. Mas muito mais do que isso, nós temos que ter um estilo de vida digno do reino de Deus. Digno do reino. Não com o fermento da maldade e da malícia, mas com o fermento da sinceridade, com o asmo da sinceridade e da verdade. Nós vivemos dias, queridos, em que temos que anunciar e pregar para rever os conceitos acerca de Cristo, do reino de Deus. Então nós estamos vendo hoje muitas pessoas voltando-se a Deus, mas do seu jeito. E não é do nosso jeito. Não é do nosso jeito, queridos. Não é do jeito que devemos, não é do jeito que nós aprendemos segundo as religiões. Temos que confiar e crer na palavra de Deus e andar e ter como referência aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, isso é muito importante, é muito importante. E é interessante que aqui o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, queridos, ele está falando não para aqueles que são do mundo. Falou assim, não é que vocês não tenham que ter relacionamento com os idólatras, com os roubadores, com os infiéis que são do mundo. Aqueles Deus os julgará no juízo. Mas é com os de dentro. Ele fala assim, mas agora vos escrevo para que não vos associeis com alguém que dizendo ser irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, aquele que fica falando mal dos outros, né? Ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Ou seja, nós devemos sim, queridos, comemorar a Páscoa como um estilo de vida, apartando-se daqueles que se apresentam que são, mas não são. Por quê? Por causa do seu comportamento errado. E nós não devemos nos apartar deles, para quê? Para que nós não nos contaminamos com ele. Então hoje é muito fácil uma maquiagem na rede social, né, das pessoas. Mas pessoas que vivem totalmente erradas,
totalmente são avarentos, que são idólatras, que são pessoas que verdadeiramente estão longe de Deus, né? A esses, aí o Senhor disse assim, olha, celebrai a festa, tem que celebrar a festa, né? Mas com o asmo, ou seja, sem fermento, nós devemos ter o cuidado, queridos. Eles tinham que ter o cuidado. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que retirar todo o fermento das suas casas, 7 dias antes. Tinham que limpar as suas casas de todo o fermento. E participarem então com pães asmos, não podia ter fermento. E aqueles que tivessem fermento, permanecesse fermento, eles seriam mortos. Então fica aí, queridos, aqueles que querem servir a Cristo, mas com fermento, eles certamente morrerão na sua caminhada. Não adianta eu querer celebrar a Páscoa com ovo de Páscoa, desejando feliz Páscoa, isso e aquilo, para as outras pessoas, se o estilo adotado na minha vida for um estilo de torto, um estilo que não seja adequado àquilo que a palavra de Deus nos ensina, nos orienta. Ah, mas o irmão A, B ou C, eles têm um comportamento errado, mas eles louvam a Deus, eles adoram. Se aparta deles, diz a palavra de Deus. Se aparta deles, para quê? Para que você não seja contaminado por eles. Veja que Deus nos dá o direito de conviver com os idólatras, os avarentos, os roubadores do mundo que não tem o conhecimento, mas Ele manda nós nos apartarmos daqueles que diz que são e não são, daqueles que professam ser, mas o seu comportamento é de idólatra, é de avarento, é de maldizente, é de beberrão. Quantos beberrão nós temos aí? Agora as pessoas estão confinadas dentro da sua casa, né? E aí, para passar o tempo, está bebendo, né? Os crentes, né? Tem bastante crente aí que gosta de tomar uma caninha. Então, olha, aparta-se deles. Se aparta dele, em nome de Jesus. Então, como nós devemos comemorar a Páscoa? Lá em Gálatas, voltando para Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz assim: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes, e não torneis a colocar debaixo do jugo da escravidão. Quando a palavra de Deus nos recomenda para nós não nos tornarmos ou não voltarmos de novo debaixo do jugo da escravidão, é porque existe uma possibilidade de nós recuarmos, de nós voltarmos atrás, de nós voltarmos às velhas práticas. Como nós devemos comemorar a Páscoa? Estando firmes, professando a nossa fé firmemente, sem retroceder, sem voltar atrás. Em Gálatas mesmo 5,16 diz assim: andai no Espírito e não satisfazeis os desejos da carne. Como nós devemos comemorar a Páscoa? Com estilo de vida, de que forma? Firme, andando em santificação, andando com compromisso com Deus e com a sua palavra. Essa é a forma correta de nós comemorarmos a Páscoa. Porque estamos sujeitos, queridos. Você começa a andar com essas pessoas que têm um estilo de vida errado, professam ser, mas não tem problema, tal. Você acaba se contaminando, se pervertendo. Em Hebreus, no capítulo 10, versículo 38 e 39, diz assim: todavia o meu justo viverá da fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, somos dos que
não retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós não somos daquele que volta atrás, aqueles que ficam firmes, queridos, que vai em frente, que não retrocede atrás, independente da circunstância, independente daquilo que nos cerca, independente da pandemia ou da epidemia, ou seja lá o que for a peste que está assolando a terra, vamos ficar firmes, sem um passo atrás, não vamos dar nenhum passo atrás, porque se nós retrocedermos, queridos, o Senhor não se compraz na nossa alma. O que adianta? O que adianta correr e perder aquilo que é mais precioso, a nossa salvação eterna? Então, como que nós comemoramos a Páscoa? Com um estilo de vida segundo a palavra de Deus. Aleluia. Vou concluir. Quais são os símbolos da Páscoa, queridos? Bem, nós vemos os símbolos da Páscoa, que é o Cordeiro sem defeito. Jesus foi o Cordeiro Pascal, o símbolo da paz sem defeito. Não, o próprio Pilatos disse assim: olha, eu não vejo nele mal algum. Disse para os religiosos, né? Ele foi analisado, um cordeiro tinha que ser analisado pelos sacerdotes, tal, para ver se tinha defeito e tal, pela uma autoridade. E a autoridade máxima era Pilatos. E Pilatos analisou, questionou, conversou, indagou Jesus, e não viu nele defeito nenhum, não viu nele mal nenhum. Então, Jesus era o símbolo da Páscoa, o Cordeiro sem defeito. Qual foi mais o símbolo da Páscoa? O sangue nos umbrais. O sangue nos umbrais, queridos. Não adianta você também ter simplesmente um bom comportamento, você ter uma vida aparentemente correta, se o sangue de Jesus Cristo não tiver como uma marca de propriedade exclusiva a você, queridos. O sangue de Jesus, ele tem que estar como uma marca no umbral da porta. Como que nós devemos... quais os símbolos da Páscoa? O pão sem fermento. Jesus disse assim, que ele era o pão da vida, o pão sem fermento, sem contaminação. As religiões se contaminam, né, queridos, com tantas coisas e dogmas, mas Jesus era o pão sem fermento. Qual era o símbolo da Páscoa? A erva amarga, o sofrimento, a amargura que Cristo passou, simbolizando também o tempo da escravidão, para que eles não se esquecessem da amargura do tempo da escravidão que eles ficaram lá no Egito. Simbolizando também, queridos, que nós devemos estar recordando que Jesus é quem nos tirou do império das trevas, debaixo da escravidão, da opressão do inimigo, do diabo, do império maligno, das mãos de Faraó, de Satanás, e nos transportou para o governo de Jesus Cristo, Senhor, o império da sua maravilhosa luz. Então, quais os benefícios da Páscoa? A libertação da escravidão. Ele nos libertou para que nós fôssemos livres da opressão do diabo, livres do pecado, da injustiça, livres das mãos de Satanás. Então, se você ainda está preso em algumas correntes do diabo, como o vício, como alguma outra coisa, queridos, essas correntes precisam ser quebradas em nome de Jesus Cristo, porque a obra de Jesus foi completa, aleluias, e Ele pode te libertar para a liberdade em nome de Jesus. Nós fomos comprados, resgatados pelo sangue, a dívida foi paga. A dívida foi paga. Existia uma dívida que não poderíamos pagar jamais,
mas Jesus encravou a nota promissória na cruz do Calvário, pagando a sua dívida e resgatando-nos das mãos do diabo, das mãos do opressor. Como nós devemos comemorar a Páscoa? Perpetuamente. A festa deve ser perpétua, como estilo de vida proposto pelo reino de Deus. Lembrando, queridos, que eles tinham que comemorar a Páscoa com cajado na mão, sandália nos pés e preparados para partir. Concluindo, nós devemos comemorar a Páscoa, queridos, com essa ideia de libertação e de comportamento, com um pensamento sempre, queridos, voltado nos céus, que é a nossa pátria. Que a qualquer momento nós devemos estar preparados para qualquer momento o Senhor nos levar e nós sermos arrebatados no reino e ser arrebatado pelo Senhor e estarmos com Cristo perpetuamente. Então, devemos comemorar a Páscoa, queridos. Sandália nos pés, cajado na mão e ombros cingidos, preparados. Nós somos peregrinos nessa terra. Estamos aqui peregrinando. E devemos, então, nos apartar de tudo aquilo que nos impede a chegada no reino de Deus, tudo aquilo que é tropeço, para que nós possamos chegar e entrar no reino celestial. Fiquem de pé, vamos orar em nome de Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, ou se você tem vivido um estilo de vida, queridos, do jeito daqueles irmãos de Corinto, que tinha uma parte deles que era idólatra, avarento, e beberrão, roubador, maldizente. Se você tem vivido um estilo de vida assim, queridos, está na hora de você rever os conceitos, e de você saber que Jesus Cristo é santo, e Ele exige de nós santidade. Se nós temos o caráter de Cristo, nós também vamos viver em santidade, juntamente, para estar junto com Ele. A palavra de Deus fala assim, sem santidade, ninguém verá Deus. E se você convive com algum irmão que está nessa condição, se aparta dele, meu irmão, para você não ser contaminado por ele. E anda segundo a palavra de Deus, não segundo a vontade da carne e os desejos da carne. Se você não entregou a sua vida a Cristo e quer entregar no dia de hoje, queridos, o Cordeiro Pascal, para te libertar, faça isso aí na sua casa, se curve diante do Senhor, confesse Jesus como Senhor e Salvador, e na primeira oportunidade que você tiver de confessar diante das pessoas, faça isso como testemunha, em nome de Jesus, amém? Entregue a sua vida a Cristo. Os dias são maus, os dias são difíceis, a tribulação chegou, queridos, e nós estamos vivendo tudo isso aí é só início de um período muito difícil. As coisas vão ficar ainda mais difíceis, mas nós cremos num Deus que provê todas as coisas. Nós cremos num Deus que nos guarda, nos livra e nos toma e nos leva para o céu, em nome de Jesus. Então, ore comigo aí, em nome de Jesus, para que você possa ter a sua vida entregue a Cristo. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, ó Deus, nós oramos a Ti, Senhor, neste momento, ainda nos adaptando, Pai, Senhor, a pregar, Pai querido, através da internet, Senhor, mas nós cremos que a Tua palavra, ela tem chegado até os lares, aos corações, ó Pai, e ela tem, Senhor, sido enviada, e ela há de fazer, ó Deus querido, pelo propósito, há de, Senhor amado, ó Deus querido, de fazer aquilo
pelo qual ela foi enviada, Pai, o propósito pelo qual o Senhor enviou. Em nome de Jesus, visita este lar, esta casa, esta família, meu Deus querido, que está reunida agora, Senhor, está ouvindo a Tua palavra, os irmãos e irmãs que estão aqui na Tua casa, Pai, em nome de Jesus, que as Tuas boas mãos estejam estendidas, Senhor, sobre cada família representada, ó Deus querido, e se há alguém do outro lado da tela, meu Deus, neste momento, Pai querido, com o seu coração voltado a Ti, para entregar a sua vida ao Senhor, que o Senhor possa contemplar nesta hora, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, para a glória do Teu nome, Senhor. Eu oro, eu abençoo todas as famílias, e Te peço uma vez mais, que o Senhor venha guardar todas as famílias deste mal que assola a terra, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Somos dependentes de Ti, Pai, e queremos celebrar continuamente essa Páscoa que foi proposta a nós, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Nós oramos já agradecido, Pai, certo da vitória e da bênção, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, amém.